Vozes do Marketing, hoje com um convidado muitíssimo especial, Gregory Chimio, gerente de marketing e trading da Flora. Gregory, é um prazer enorme ter você aqui. Só para te contar um pouco, Vozes do Marketing faz parte da iniciativa Encontros com o Futuro, que tem como apoio a Prime, que é o braço da ONU de Universidades, o Pacto Global, a ESPM, as Eurocâmaras, que são as câmaras europeias no Brasil, a Pricewaterhouse, Conselho Regional de Administração e a Berge. Legal. Obrigado por você ter vindo, obrigado por colaborar com a iniciativa. Eu que agradeço o convite, é um privilégio estar aqui e participar desse podcast. Vamos lá. Gregory, me conta um pouquinho o que é a Flora e como é que foi a sua entrada na empresa. Legal. A Flora, quando a gente pensa na empresa, muita gente não conhece o nome Flora, né? Mas quando a gente pensa nas marcas, aí sim as pessoas conhecem bem. Então hoje a Flora é uma empresa nacional, ela tem mais de 45 anos de história. Poxa. Ela está dentro do grupo JF e daí tem empresas gigantes lá, tem a JBS, tem Seara, tem o PicPay, Banco Original, tem até o Instituto JF, que é uma parte de educação do grupo. Então ela é bem grande, bem abrangente. E a Flora é o braço de higiene, limpeza e cosmético do grupo. Tá. Hoje a Flora ela tem 14 marcas. Minuano, que é super tradicional, está presente em milhões de lares brasileiros. Conhecidíssimo. Francis, que é a parte de sabonete e cuidado personal care. Também é bem antigo. Bem conhecido também. Você lembra do cheiro de Francis, né? É bem tradicional. Tem Neutrox também, que é... Ele começou como condicionador também, com a tampa vermelha e o frasco amarelo, que é super icônico. Tem Assim, Matin 7, Fitoderm, tem uma série de marcas bem conhecidas. Tem Ox Cosméticos também, que agora tem toda uma parceria com Mari Maria, com Gabriel Medina também. Ah, é? Vocês estão fazendo o que com eles? Hoje, Ox, eles têm uma linha da Mari Maria e eles lançaram também agora a Ox Science, que é a parte de cosmético, e daí é uma linha super premium. E Gabriel Medina, eles entraram com o Ox-Man, e daí um shampoo focado para homem. Que legal. Bem legal. E hoje, então, isso é a Flora, né? E hoje eu tô como gerente de marketing e trade das marcas Assim e Matin 7. Você está focado em duas marcas. Eu tô em duas marcas. E até falando da Flora, a Flora, ela tem uma estrutura de negócio bem segmentada. Então, tem a unidade de cabelos, que cuida de Ox, Colene, Neutrox e Carina. Tem a unidade de pele, que tem Hidrata, Francis. E tem a unidade de home care. E daí eu fico dentro dessa unidade de home care, que tem Minuano, tem Albany também, que é sabonete, mas que entra nessa unidade por questão comercial e fabril. Brisa, que é uma marca do Nordeste. E eu acabo ficando com Matin 7 Assim. Toda a parte de marketing e de trade. Que legal. E você está há bastante tempo na empresa? Como é que você chegou na Flora? Legal. Hoje eu fiz 7 anos em setembro, então estou bastante tempo já na empresa. Eu comecei na área de Business Intelligence. Eu nem era do marketing, na verdade, quando eu cheguei na Flora. E daí todo o meu background é mais de dados, mais de insights, mais de mercado mesmo. Mas até pensando na trajetória, né, como eu cheguei na Flora, eu fiz SPM, então fiz Você fez SPM? Fiz que SPM, legal, que legal, que legal. Tenho um carinho enorme pela faculdade, ela me abriu muitas portas. Acho que meus melhores amigos são da SPM. Que legal. Então, realmente, ela fez diferença na minha vida. E daí, durante o período da SPM, eu fiz estágio numa farmacêutica que chamava Bristol Myers Squibb, é bem conhecida. Que ano isso? Isso era 2010, talvez, 2010, 2011. Tá bom, tá bom. E na época, a Bristol, ela tinha marcas bem conhecidas de OTC, que são produtos que não precisam de prescrição, né? Então, eu cuidava de relatórios de Naldecon, Lufital, Dermodex, então são marcas que a gente usa bastante hoje no dia a dia. E pelo acaso, eu caí nessa área de BI. Então, você acaba não escolhendo muito. Mas eu sempre gostei de matemática, sempre gostei da parte de estratégia, de analisar bastante os dados. Então, aconteceu, mas era realmente para acontecer. Tá bom. Eu fiquei 2 anos lá como estágio, depois eu fui para a Coca-Cola, na Coca-Cola FENSA, e daí lá sempre na área de dados, então Business Intelligence, pesquisa de mercado. Tudo em São Paulo? Ou Tudo em São Paulo. Tá bom. Tudo em São Paulo. A Coca-Cola FENSA tinha um período que eu fiquei, viajava bastante para o Rio de Janeiro também, para o interior do Rio, que eles fizeram uma aquisição lá, mas sempre na base de São Paulo.
e sempre nessa área de inteligência de mercado. Depois tive um período na Nielsen também, com 2 anos no Instituto Nielsen, Tá? como executivo de contas, e daí cuidando muito de tanto limpeza quanto comida. Então eu cuidei de Kimberly-Clark, Colgate, Nestlé também, e foram anos bem desafiadores, mas sempre voltado para essa área de dados. E daí tudo isso me trouxe para a Flora para cuidar da área de inteligência de mercado. Era uma área nova que a gente tinha que construir, então pegar do zero e desenvolver relatórios, desenvolver análises, criar esse relacionamento com o comercial e com o marketing, que é super importante. E daí de lá, aí eu fui para o marketing, cuidar de Colene e Carina, Tá? e depois disso já assumindo a Sim e Matin 7. Deixa eu te perguntar um ponto. Como é que é começar uma área numa empresa grande que já tem processos estruturados? Você chega, você trouxe a expertise. É muito desafiador. Não é? É muito difícil. Por quê? Problema de cultura, problema de criar processo. O que que você enxerga aqui? Acho que o mais difícil é as pessoas entenderem que tem processos que dá para ser diferente, dá para fazer melhor, ou ver valor nessa área. Então, quando se começa do zero ou no começo, as pessoas não querem ouvir, porque elas já sabem como elas vendem, elas já têm os clientes dela, elas vendem muito pelo relacionamento, então elas não veem tanto valor na informação. E daí, pensando até nesse desafio de BI, acho que o mais difícil era mostrar para eles que, usando essas informações, eles venderiam muito mais. Como é que você fez? Cara, Não foi fácil, mas... não foi fácil, mas acho que o diferencial mesmo foi ficar próximo deles. Então, Tá bom. eu ia no cliente com eles, com marketing, eu sentava junto com eles, desenvolvia toda a parte de inovação com eles. Então, eu não ficava só na minha parte, gerando e entregando informação. Eu tentava entender com ele, que é o que o marqueteiro faz. No fim, ele entende o consumidor para trazer soluções. E no fim, eu ia para o marketing, ia para o trade, ia para o comercial, para entender quais eram as dores dele e tentava trazer de uma forma diferente. E de fato, quando a gente é de uma área e a gente tem fornecedores internos ou clientes internos, a gente pensa muito na forma como a gente trabalha, né? E como é o melhor jeito de ver uma informação pensando na minha área. Mas quando eu vou para o comercial, eu não tenho a vivência dele. E a vida dele é muito corrida, muito mesmo. Ele viaja muito, ele tem um monte de cliente para visitar, ele tem uma cobrança de metas. E quando você é só BI, você não percebe isso. E você acha que ele tem tempo para estudar o número, aprofundar. E no fim ficou cada vez mais claro que você precisa entregar a informação pronta e o mais redondo possível e o mais direto possível. Então... Curioso, legal essa tua visão, porque o marketing, o comercial está muito exposto, né? Ele precisa virar, né? Tem tentativa e erro, ele tem muita porta que fecha, ele tem pouco... E ele recebe um monte de e-mail e ele fala, eu não vou ver esse e-mail com informação, não tenho tempo para isso. E Curioso. No fim, se você dá muito mastigado para ele ou chama ele para uma conversa, mostra junto, explica o dado, aí você vai ganhando essa confiança, essa parceria, e daí as coisas começam a funcionar melhor. Que legal, não? E uma visão realmente estratégica. Como faz falta as áreas se conhecerem dentro da empresa para o processo ser mais fluido, né? Com certeza. Acho que esse é um grande aprendizado que eu tive do background de BI, que agora eu trago para o marketing, que daí fica muito mais claro por que as áreas de suporte trabalham dessa forma e como eu consigo influenciar mais essas áreas. Acho que esse é uma coisa que acaba impactando e ajudando no dia a dia. Me conta um pouco, quando eu vejo as empresas olhando hoje o avanço da tecnologia, tudo que a gente consegue fazer com esses grandes data lakes, como é que a gente faz para transformar isso em BI? E qual que é, quando você enxerga, assim, dentro do teu setor, mas em outros setores, como é que você faz para filtrar o que é dado bom? Legal. Como é que você faz para entender o que as áreas precisam? Como transformar em resultado, né? Dá esse caminho, essa jornada. Legal. Quando a gente pensa em dados, e até pensando no cientista de dados, né? Ele gosta de manipular muito os dados, ele gosta de trazer dashboards muito relevantes, ele se importa muito com o número em si. Quando a gente olha para as áreas de negócio, elas se importam mais com
o que isso pode gerar de ação. E tem uma ponte muito grande nisso, né? Mas acho que o que faz a diferença para toda essa trajetória é, de fato, fazer um bom diagnóstico. Eu acho que tudo é contexto. Então, entender melhor o mercado, entender melhor o consumidor, entender melhor a estratégia da marca, tudo isso te dá insumo para a área de dados poder processar a informação correta. Porque não adianta nada você ter informações muito relevantes, mas que para o negócio não faz diferença. Tá. Se eu não estou buscando crescimento de market share, eu só estou buscando rentabilidade, não adianta eu ficar falando onde eu posso crescer, sendo que eu estou com um problema financeiro. Então, acho que o primeiro ponto é muito mais esse contexto, e daí, a partir do contexto, entender qual que é a dúvida-chave ou a pergunta-chave, e a partir disso começar a fazer as segmentações, o deep dive das informações e aprofundar essa informação até chegar num plano de ação, numa hipótese de resposta, até chegar em um plano de ação. No fim, é isso. Deixa eu te perguntar um ponto. Você já está há bastante tempo na área, trocando de empresas e todas de grande porte. O que você sentiu de mudança de ferramental? Né? Dos últimos 15 anos, você fala assim, Pedro, o que eu andava antes com um trator, agora eu estou com uma Ferrari e é difícil dirigir. Me conta o que você... Isso mudou bastante, porque antes era tudo no Excel. Tudo se fazia no Excel, até bases gigantescas você tratava lá no Excel. No máximo, você jogava para uma ferramenta de estatística que aguenta um banco de dados maior, um SAS da vida, um SPSS, mas no fim era tudo Excel. E no fim, tem muita gente que não manipula bem dados no Excel e acaba sendo uma dificuldade. E o que eu vejo hoje é que hoje todo mundo usa BI, todo mundo tem ferramentas online agora, é tudo na nuvem e tudo mais fácil, tanto para o marketing, mas também para o comercial, para o trade. Você consegue acessar as informações muito rápido, do celular, do computador, de qualquer lugar. E antes era só no computador e só de áreas específicas. Eu acho que essa é a grande diferença. Democratizou mais a informação a informação e o que ela pode te trazer de benefícios. Eu acho que isso é o que mais mudou. Mas acho que é exatamente isso. Agora um ponto. Você acha que a gente está agora olhando um pouco o futuro? A gente está indo em direção de algo que, ao invés de você ter a preocupação do cientista de dados, da equipe de BI, você vai ter as áreas simplesmente perguntando para a máquina, para a inteligência artificial, e ela lendo várias variáveis, fazendo projeções, pegando base de dados externas, ela vai conseguir te trazer isso. A gente já está indo nessa linha. Você vê já agentes sendo realidade? Legal. Conta um pouco de futuro. Eu vejo isso acontecendo bastante, tá? Eu vejo que todas as empresas estão se movimentando para isso, desde os institutos de pesquisa, mas também a indústria, porque no fim é o futuro. A gente precisa usar inteligência artificial para gerar mais resultado. E aumentar a produtividade. Exatamente. E no fim, claro que você precisa de um repertório para poder saber fazer a pergunta certa, então não adianta você entrar na área de vendas e só perguntar para a IA para ela trazer a resposta. Você precisa ter esse contexto e esse background. Mas está tendo esse movimento de perguntar para a IA, analisa esse cliente para mim, qual foi o problema, as últimas objeções no cliente foram essas, como que eu posso resolver? E eu acredito que a IA vai trazer essas respostas e vai ajudar na negociação do cliente, vai ser um grande diferencial mesmo. Você vê que a gente vai conseguir enxergar os layers que ela está usando como premissas para julgar, ou é complexo demais para a gente... Porque eu fico pensando, né? A gente estava conversando do trânsito hoje para chegar. Eu sei todo o caminho para ir do escritório da outra unidade para cá, para fora. Só que eu não deixo de usar o Waze. Eu já não descarto por uma série de coisas, acidente, trânsito, gargalos. Né? Então, ou seja, você acha que mesmo o cientista de dados vai ter dificuldade de ler os diferentes layers que ela está usando para processar, para poder ajustar? É uma boa pergunta. Eu não sei dizer, mas eu acredito que pode chegar num momento que a inteligência vai estar tão avançada que a gente não vai conseguir entender
detalhe por detalhe, né? Sim. Mesmo o cientista de dados, acho que a diferença do cientista de dados vai ser muito mais entender o mercado, entender o seu cliente, do que entender o detalhe Sim. da inteligência. É curioso, isso é um avanço realmente em É muito PG. excepcional, exatamente. Me diz uma coisa, para a Flora, para o setor, futuro, o que você está enxergando? Para onde a gente está indo? Assim, tanto no sentido de produção, novos materiais, como no sentido de venda, inteligência, outros tipos de parceria. O que você está vendo de futuro para o setor, mesmo que um pouco distante? Legal. Deixa eu pensar. Pensando no mercado da Flora, né? Tá. Pensando na parte de higiene, de cosmético, o que eu vejo é muita inovação, e inovação realmente está fazendo diferença. Tá. E daí, até falando da Flora, a Flora investe muito em inovação. Acho que esse é um diferencial dela, e ela preza muito por qualidade. Tá. Então, acho que produtos de verdade, produtos que oferecem realmente um diferencial para o consumidor, vão ser a próxima tendência, assim, e vai ser um must para o produto. Tá. Não adianta ter produto de baixa qualidade, que o consumidor ele tem muita informação agora, então ele consegue descobrir rápido o que funciona, o que não funciona, o que é bom, o que não é bom. Então acho que tem esse movimento de inovação cada vez mais forte no setor. Tem uma questão a gente sempre fala, né, quando tem crise no país, as pessoas começam a migrar mais para novas marcas e experimentar mais. Sim. Então tá tendo esse movimento de smart choice, de escolher melhor os produtos, até porque o bolso está ficando cada vez menor. Sim. E você precisa escolher melhor. Só que é aquela coisa, você precisa escolher melhor, mas você não pode ter o luxo de errar também. Sim. Então, eu vejo muito mais o consumidor antenado e procurando mais e tentando entender como escolher melhor. E daí tem toda a questão de marketing de influência, que daí ele começa a ver muito mais o influenciador sugerindo alguma coisa e ele indo direto na sugestão do influenciador. Então, acho que esse impacto do digital vai acontecer bastante na indústria. Deixa eu te perguntar essa parte interessante que você trouxe. Como é que a gente está comunicando hoje? Porque eu estava na Rio 2C, assisti uma palestra muito interessante em que eles dizem dessa boa combinação entre o marketing que constrói marca, reputação, TV, rádio de grande alcance, com o marketing digital. Tem uma intersecção interessante porque reforça. Uma complementa a outra, na verdade, né? Você tem toda a razão. E no fim a gente tem os grandes meios que... Mas é difícil de medir os grandes meios. Que é difícil de medir, exato. E a gente tem esse digital que é super ágil, é super customizado e que tem muita influência. E quanto menor o influenciador, mais ele tem influência nas pessoas ao redor dele. Então, Como quanto assim? mais... Se você pega um influenciador nacional, ele tem muita influência no Brasil todo. Tá bom. Mas não é tão forte quanto um influenciador regional que é da sua cidade, do interior de São Paulo, por exemplo, e que você fala com ele, você conhece, você sabe onde mora, você sabe o que ele faz, qual restaurante ele visita. Entendi. Então, esse influenciador regional, ele tem muito mais impacto na sua vida do que o nacional, por exemplo. Então, tem uma cara regional que está ali impactando a Exato. cidade, o estado. E daí, até falando de assim, hoje a nossa estratégia como marca é fortalecer influenciadores regionais. Então, pegar as nossas principais praças e ter 5 influenciadores regionais no Paraná, 5 no Centro-Oeste, 5 em Santa Catarina, e até fazer ações com eles. Então, não adianta só ter eles e eles ficarem divulgando. Eles precisam fazer parte da marca. Sim. Então, por exemplo, a gente fez 2 ações que eu acho bem legais de contar aqui para você. Vamos lá. Uma é no ponto de vendas, e daí é uma bem mais focada para trade, é fazer ações de compra e ganho, por exemplo, demonstradora, e levar a influenciadora na loja. Tá bom. E daí ela chama o público dela, os seguidores, e eles vão, e eles compram, e eles realmente abraçam a marca, e isso aumenta muito as vendas. Que loucura. Então é bem tático, mas que faz muita diferença. E elas adoram. Sim. Até porque não é um influenciador nacional, né? É um influenciador menor. Sim. E que para ele é conteúdo, para esse influenciador é conteúdo, é mais divulgação, é mais Sim. publicidade. Então tem um ganha-ganha para os dois lados. E um outro ponto que a gente trabalha muito com esse marketing de influência é co-criar com eles. Então a gente trouxe recentemente para o nosso P&D, no nosso centro de inovação,
e a gente mostrou os lançamentos para eles, eles trouxeram os feedbacks deles, a gente conseguiu entender melhor o que esse consumidor queria. Porque ele não é só influenciador, ele acaba sendo um consumidor da nossa marca e alguém que levanta a nossa bandeira e que realmente dá feedbacks sinceros. É que nem aquele amigo seu de verdadeiro que vai te dar o feedback bom, verdadeiro. É ruim, por Exato. isso. Interessante essa parte da cocriação. Vocês estão tentando ouvir o influenciador para falar assim, pô, o que você acha que funcionaria? Por que isso não decolou? E no fim é um ganha-ganha, né? Porque aí gera conteúdo para ele também. Ó, tô aqui na Flora, olha que legal, vim visitar a fábrica, vim visitar o design center. Então, para eles é muito interessante e para a gente é riquíssimo, né? Tudo que eles trazem de informação pra gente, porque não é só o que eles consomem, é o que os seguidores deles falam pra eles. Sim. Ó, eu comprei, realmente é muito bom, funciona muito bem esse produto. Ou, nossa, eu comprei, mas eu não gostei tanto quanto você. Então a gente acaba tendo esses feedbacks também que fazem toda a diferença na hora de criar um produto novo. Genial, genial. Me conta um pouco, nessa revolução tecnológica que você está enxergando, que a gente está vivendo, você vê essas pessoas sendo importantes, né? Ou seja, não só o algoritmo, não. Você acha que isso se mantém? Eu acho que essa relação humana entre o... Boa. Você acha que isso fica? Eu acho que fica. Claro que a gente vai ter mais interações, então não vai ser só humano. Eu acho que vai ter muitos influenciadores de IA que não são pessoas, mas no fim o contato, o relacionamento é o que faz a diferença. No fim, a gente confia nas pessoas ou confia no que alguém que a gente conhece sugere pra gente, porque a gente tem esse relacionamento. Sim, claro. Então, eu acho que isso vai continuar existindo, isso não vai parar. Eu acho que vai ser cada vez mais, na verdade. Agora, fala um ponto. Por tudo que você passou, mas vem de uma hiperaceleração. Se você voltasse para a SPM hoje, na graduação, o que você diria para você? Fala assim, ó, foca aqui, não tenha tanto medo de testar. Legal. O que você falaria? Acho que esse é um ótimo ponto. Experimente o máximo possível de tudo que você pode viver. Então, hoje, o que eu vejo de IA, de tecnologia, e até de vivência profissional, no fim é tudo questão de repertório. O quanto você mais estuda, você é mais curioso, você explora mais diferentes temas, mais você vai ter repertório e você vai conseguir linkar uma coisa com outra que não tem nada a ver e trazer uma solução. Então, a minha sugestão era essa, é realmente usar e abusar da tecnologia, mas sempre buscando repertório, sempre sendo curioso e não usando a tecnologia, por exemplo, uma IA, para ser um corta-caminho, não para trazer a resposta final, e sim para ser algo que você explore e você chegue na resposta. Acho que essa é a dica. Eu teria até medo de ter IA na minha época da faculdade, porque às vezes você está com pressa, você quer resolver alguma coisa e você acaba usando a IA como um corta-caminho. Sim, ela impacta na sua construção do repertório. E impacta na construção do repertório, porque você não assimila tão bem tudo que você construiu, porque a IA gerou a informação para você e não foi você que construiu. Sim, E a gente precisa dessa dor, a gente precisa sofrer um pouco para assimilar melhor. Então, acho que essa seria a minha dica. Genial. Fechou.